A Agência Nacional de Saúde Suplementar alterou a diretriz de utilização para a realização do exame pesquisa por RT-PCR, utilizado para o diagnóstico da Covid-19. A medida busca agilizar a realização desse tipo de exame, considerado o mais eficaz para identificar e confirmar o vírus da Covid logo no início do exame. Acaba também proporcionando uma celeridade no diagnóstico para os pacientes. E o Fernando Palmeira traz mais informações. Em tempos de pandemia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar alterou diretrizes para a utilização do exame RT-PCR. Vamos saber detalhes aqui com o advogado especialista, Dr. Juliano Pessoa, que nos fala sobre essa situação e também de outros que têm aí os seus planos de saúde. Muita coisa saíram de limitações que existiam, né? Olá, Fernando, mais uma vez satisfação participar do programa. E veja só, em relação especificamente ao RT-PCR, eu diria que foi uma medida importantíssima que a ANS tomou. Para você ter uma ideia, os especialistas que atuam nessa área há um ano já vinham solicitando esse posicionamento por parte da agência reguladora, no sentido de trazer uma agilidade na aprovação desse teste, né, na autorização desse teste por parte da operadora de saúde. O que acontecia muitas vezes? O paciente nunca procura o médico já no primeiro sintoma. Ele muitas vezes aguarda 1, 2 ou 3 dias até procurar o profissional. O médico prescrevia essa testagem e a operadora tinha até 3 dias úteis para poder fazer essa autorização. O que ocorria na prática? Muitas vezes o paciente perdia a janela de tempo ideal, segundo os especialistas médicos, para poder realizar essa testagem por meio do RT-PCR, que se propaga que é entre o 3º e o 7º dia. Então, muitas vezes o paciente tinha um falso negativo, justamente por essa demora na autorização. Então, a partir de agora, a agência reguladora determinou que as operadoras precisam autorizar essa testagem com RT-PCR imediatamente e não mais com 3 dias úteis após a solicitação. Isso traz uma agilidade e uma maior tranquilidade para o profissional médico, que terá uma informação precisa nas suas mãos para poder fazer a conduta ideal para o paciente no caso concreto, evitando que ele agrave por conta dessa demora no diagnóstico. Uma restrição também sentida e reclamada com relação a exames para a saúde do autista, né? Exatamente, foi uma outra decisão que nós tivemos agora essa semana, bastante importante para esses pacientes. Tá? Para se ter ideia, as operadoras limitavam o número X de sessões para esses pacientes, confrontando muitas vezes com o que o médico prescrevia, né? O profissional médico, vale ressaltar, é quem tem a especificidade e a competência técnica para verificar o que é que aquele paciente necessita no seu tratamento. O operador muitas vezes não cumpriu, dizendo que, segundo a normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela só teria que cobrir até o número X. Então, a Justiça Federal, aqui no nosso estado, por meio de uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público Federal, já decidiu liminarmente que não deve haver aqui no estado de Alagoas qualquer limitação por parte das operadoras para estes pacientes. Para você ter ideia, Fernando, nessa semana agora, a ANS foi compelida, foi obrigada a colocar essa informação no seu site. Está lá, o beneficiário acessa isso de forma muito fácil, acessando a ans.gov.br. Ele já visualiza na primeira página esta informação que eu estou passando aqui agora. Além disso, a ANS também já notificou todas as operadoras do estado de Alagoas. Então, todas elas já têm ciência desta decisão e de que deve cumprir o que foi preconizado pela Justiça Federal de Alagoas. É importante também alertar, ressaltar, informar que os planos de saúde também são obrigados a cobrir testes sorológicos, ou seja, aqueles que detectam a presença de anticorpos produzidos no organismo, principalmente no que diz respeito ao novo coronavírus, né? Eu queria só destacar para o beneficiário que nos assiste que esse é o teste, eu diria, que tem mais requisitos a solicitar para a sua autorização, tá? Então existe uma diretriz de utilização junto com a normativa da ANS, que é quem diz as regrinhas de existir ou não autorização. Então, por exemplo, um paciente que fez recentemente um RT-PCR e deu positivo, esse paciente não será contemplado pela sua operadora para fazer a sorologia, porque ele estaria só reiterando o que já se soube no exame anterior. Então existem essas regras. O que é que eu recomendo para o beneficiário, para o paciente? No caso de qualquer sintoma, de qualquer necessidade, ele busque um profissional médico, é este profissional que sabe qual é o tipo de exame que você deve fazer, qual é o momento adequado para se fazer e se de fato você se enquadra ou não nas exigências que a Agência Nacional de Saúde Suplementar recomenda. Dr. João Pessoa, fique à vontade para acrescentar mais alguma orientação e reforçar ainda mais para conscientizar e informar aos segurados
porque tem realmente esses direitos. Eu diria, para finalizar, somente que, caso exista alguma negativa, alguma barreira colocada pela operadora, que o beneficiário, que o consumidor busque imediatamente ajuda. Ele pode fazer isso repassando essa informação imediatamente para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ans.gov.br. Quando ele entra lá, tem uma aba específica para o consumidor e ele pode abrir uma reclamação em face da sua operadora. Além disso, ele busque, no caso dos autistas, o próprio Ministério Público Federal aqui em Alagoas, que é autor da ação civil pública, tá, em caso de descumprimento, bem como os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então ele não fique inerte, busque ajuda para resguardar o seu direito. Obrigado ao doutor Juliano Pessoa por essa consultoria que é de suma importância, mesmo num resumo, mas lhe dá toda a ideia, a noção dos seus sagrados direitos a toda uma assistência médico-hospitalar. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro.